Amém? Então nós vamos continuar. Só dizer que, ao contrário do que muita gente acredita por aí, né? Não fala disso, não fala daquilo, não fala aquilo outro. Eu não tenho medo de nada, irmão. Jesus, é para falar? É, está falado. Comigo ele pode contar, amém? Me telefonou o advogado do pastor Silas Malafaia. Pastor é força de expressão que ele nunca foi nem nunca será pastor. Me telefonou. Um homem, aqui é o advogado do pastor Silas Malafaia, sou o doutor fulano das quantas, beterraba, abobrinha, por aí foi. E ele dizia, eu queria falar a respeito dos CDs e de uns folhetos que têm sido distribuídos em seu nome, com seu telefone. Você tem conhecimento disso? Eu falei, tenho, são milhares e milhares. Eu já provoco logo. Não, mas você tem conhecimento do conteúdo do CD? A voz é sua nesse CD? Eu falei, tenho conhecimento do conteúdo do CD, a voz é minha, sou eu mesmo que faço. E eu divulgo na internet, na nossa rádio e de porta em porta de igreja. Não, porque a Constituição, eu falei, meu amigo, peraí, eu sou crente, aqui manda a Bíblia, eu não reconheço Constituição, aqui não tem juiz, aqui não tem advogado, aqui o que manda é Bíblia. Mas você não reconhece a Constituição? Eu falei, não sei o que é isso, e dá licença que eu tenho mais o que fazer. Preft. É assim que eu trato os advogados e os juízes da terra. É assim. Lá no que ele pegou não tinha só o telefone, tinha endereço também. Eu não estou me escondendo. Se eu quisesse me esconder, eu não colocava endereço, telefone, não estava no site. Eu não estou me escondendo de ninguém. Jesus falou, faz, eu digo, está feito, Jesus. É assim que funciona aqui, né? Não ligou de novo, porque sabe que se ligar de novo, vou bater de novo com o telefone na cara. Eu não tenho papo para perder com o juiz nem com o advogado, meu irmão. Vai me processar? Vai lá, faz o que quiser fazer. Mas aqui nós não vamos mudar a direção de Deus. Acabou. Eu sou um homem determinado. Eu falei com Jesus, eu disse o seguinte, Senhor, tu estás me chamando para a obra? Me deixa ouvir a tua voz. Porque se eu tiver certeza que te ouvi, eu não quero nem saber qual cabeça vai rolar. Pode ser até a minha. Amém? É assim que funciona. Evangelho para mim é isso. Evangelho para mim é cabeça na bandeja. E cabeça na bandeja é privilégio de poucos. Amém? Só os valentes chegam a esse ponto. E olha, quem sabe eu ainda conquisto essa coroa também. Quem sabe, né? Então, irmão, é isso que nós estamos fazendo hoje aqui, né? Não interessa se depois, eu estava falando mal do irmão, estou falando do meu ministério. Meu ministério é esse, está aqui, Deus mostrou, estou falando, não interessa o resultado, pode dizer que eu falo mal das igrejas, pode dizer que eu falo mal dos pastores, pode dizer que eu falo mal dos crentes, pode dizer o que quiser, eu vou continuar fazendo o que Jesus me mandou fazer, e ponto final. Mas nem todo mundo entende dessa maneira, pouco me importa, quem tem que entender sou eu, foi a mim que ele chamou, amém? Quem achar que Deus está falando, segue o trem. Quem achar que não está, pula fora do trilho. Agora, a oração é que vai dar a resposta para todos. Amém? Nós tivemos aqui neste ministério, uma pessoa que chegou aqui, uma pessoa que eu amo. Eu estou dizendo que eu amo. Uma pessoa que eu amo. Porque vi nessa pessoa, no tempo que convivemos, vi sinceridade, vi tudo aquilo que realmente a gente poderia ver dentro do cristianismo. Uma pessoa, você deve ter conhecido, o irmão Elvis. Eu acho que todos aqui conheceram o irmão Elvis, não? Conheceram a grande maioria. Veio para cá porque ouviu um CD que o nosso irmão Sidney levou para ele, um CD, Deus é
vingador. E Deus falou com ele através desse CD poderosamente. Ele contou para mim que ele não conseguiu dormir. Ele passou a madrugada, entrou à noite, passou a madrugada. Quando deu 6 horas da manhã, ele ainda estava orando por causa desse CD. Que Deus tremendo. Deus age na vida das pessoas. Deus age na vida de todo mundo, mas cada um tem que dar ouvidos, né? Então, Deus, quando mandou o irmão Elvis, através desse ministério, fundar um outro ministério para levar adiante a visão de restauração. Deus hoje só manda abrir igreja se for com esta visão. Quem não tem a visão da restauração está perdendo tempo. E eu desafio qualquer pessoa hoje que esteja abrindo igreja, eu desafio o ministério de qualquer um. Não tem ministério se não pregar restauração. Isto é o que o meu Deus tem falado comigo. Eu ponho à prova, aceito o desafio e não tenho amigo pastores, como vocês estão cansados de me ouvir falar, né? Então, restauração. Deus usou a vida do irmão Elvis para levar adiante, abrir uma outra igreja com a visão da restauração. E Deus disse para ele: abre a igreja. Aí deu os dias, deu quarta, deu sexta e deu domingo à tarde para fazer um segmento do seminário. Porque Deus dizia para ele: abre quarta, porque na terça você tem que estar aqui. Abre na sexta, porque na quinta você tem que estar aqui. Abre a escola, o seminário, no domingo à tarde, porque na manhã você tem que estar aqui. Ou seja, você ainda precisa aprender o que é restauração. Pode abrir a igreja, mas vai aprender aqui para levar para lá. Depois que Deus mandou ele abrir a igreja, ele simplesmente sumiu. Não aprendeu o que é restauração. Se eu estou aprendendo dia após dia o que é restauração, e foi a mim que Jesus chamou para começar essa obra, que dirá ele, que passou por aqui alguns meses e foi viver a sua vida. Quando eu fui falar com ele, eu falei: rapaz, e aí? Você sumiu? Esqueceu o que Deus falou? Não, sabe como é muito compromisso, é muita visita para fazer. Eu falei: no começo do ministério também tinha muita visita. Deus não deu uma direção para você sentar lá? Não, mas é muita visita. Olha, ontem eu fiz visita de manhã até a noite. Cheguei em casa, era meia-noite. Eu falei: está perdendo tempo. Está perdendo tempo. Resultado, ainda fui mal entendido. Ainda fui, antes que o clima pegasse fogo, eu calei a boca, porque eu não tenho nada a ver. Cada um faz da sua vida o que quiser. É problema de cada um. Calei a minha boca. Alguns meses depois, ele foi inaugurar um galpão lá que comprou na Automóvel Clube, antiga Automóvel Clube. Quando ele estava conversando comigo, face a face, ele disse: poxa, Deus falou que eu tinha que estar lá, só que eu estou sem tempo. Eu continuo fazendo muita visita. Então ele estava dizendo: eu reconheço que Deus falou comigo que eu tinha que estar lá, mas eu estou fazendo muita visita. Se Deus mandou ele estar aqui e ele está fazendo visita, ele está em obediência ou em desobediência? Não, mas tem que fazer visita. Tem nada, meu amigo, que morra. Eu tenho direção para seguir. Cristianismo não é eu amparar ninguém, eu não sou babá. Cristianismo é eu seguir a direção de Deus. E os que estão morrendo, o que eu tenho com isso? Se Deus não está mandando, não está se importando, eu que vou me importar? Cristianismo, meu irmão, é uma espada que não se curva a ninguém. Ela é cetro de ferro. As pessoas estão com o papo: Jesus é amor. É mesmo? Tu vai ver o calor da chama lá do inferno. Brinca mesmo com o sangue de Cristo. Então, assumiu na minha presença, dizendo que Deus tinha falado para ele estar aqui, mas que ele não podia. Isso meses depois. O Júlio,
que ele colocou como pastor lá da igreja, erro gravíssimo, restauração, nós não levantamos pastor, nunca a igreja teve essa autoridade de consagrar pastor, ele fez isso lá, colocou o Júlio como pastor, e o Júlio chegou diante de mim, demonstrando vazio, e disse assim, poxa, eu tenho conversado com o Elvis, a gente precisa estar lá, eu sinto vazio, sabe, a gente precisa, nós precisamos, nós ainda somos muito jovens nessa obra, nós precisamos estar lá. Eu fiquei na minha, não dei nenhuma resposta. Eu sabia que eles precisavam estar aqui, mas eu já tinha entregado o caso, já tinha encerrado, já estava tocando a minha vida. Cada um toca a sua vida do jeito que quiser. Eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém. Entende? E muitas vezes você vai falar e as pessoas pensam que você tem inveja na vida deles, que não quer o bem deles, que não quer a prosperidade deles. E eu não estou aí para isso, entendeu, irmão? Eu sigo a direção que Deus me deu. Jesus prometeu que nunca ia faltar o pão na minha mesa. Jesus prometeu que eu sempre ia ter os recursos, eu sempre ia ter as condições. Eu não tenho nada, cada um toca a sua vida do jeito que quiser. Se tiver alguém em nosso meio aqui que se irmar de abrir uma igreja, vai lá, abre, vai com Deus. Eu não tenho nada com isso, amém? Eu não prego aqui que é onde está o Espírito de Deus, aí é a liberdade. Então, você quer abrir uma igreja? Pode ir lá, vai abrir. Agora, não me tente envolver com a sua igreja. Se Jesus me disser para ficar fora, eu fico fora. Você conheceu um pastor que vinha aqui em nosso meio, Taniel? Quem conheceu ele? Taniel. Várias pessoas conheceram. Entendeu? Veio com um papo de abrir igreja. O Elvis apoiou ele com todas as letras. Apoiou com tudo que tinha direito. Eu falei, eu estou fora disso. Fui orar para não discriminar alguém, que eu sei que as pessoas, para abrir igreja com a visão de restauração hoje, elas precisam de mim, eu sei que elas precisam de mim, então para não ser injusto, quando o homem começou com a ideia de abrir igreja, querer minha ajuda, eu fui orar, e o Senhor me falou, fica fora disso, e mostrou que ele ia abrir uma igreja, e ia assassinar vidas, porque as pessoas têm mania de qualquer lugar que vê uma placa escrita igreja, entra e pensa que é igreja. Está aí a Universal como um templo de Satanás, cultuando o diabo, pactos com o diabo, e as pessoas lá dizendo, eu estou com Jesus. Está nada. Jesus falou, muitos virão em meu nome, dizendo até eu sou Cristo, enganarão a muitos. Está aí. Então, o Taniel praticamente implorou a minha ajuda, eu fiquei fora desse negócio, ele queria colocar o nome lá, Geração Jesus Cristo, eu falei, não. O Elvis também quis colocar o nome Geração Jesus Cristo, eu falei, não, bota não. Ora, vê o nome para vocês, bota o nome que vocês quiserem. Marcaram, o Taniel marcou lá a inauguração, marcou para eu pregar várias vezes, eu falei, não conta comigo, estou fora, eu não me meto em lugar onde Jesus não está. Não me meto. Ah, Jesus não está. Não está. Não está, porque ele falou para mim que não está. Agora, cada um segue seu caminho. E Jesus mostrou que ele ia abrir uma igreja e que ia assassinar vidas. Deve ser o que está acontecendo lá, assassinando vidas. Então, eu chorei muito por esse rapaz aqui. Eu chorei, literalmente chorei. Chorei muito por ele. Porque eu vi a grande obra que tinha na vida deste homem e eu chorei. Porque eu imagino que até hoje os céus choram pela rebeldia de Paulo. Quando Jesus falou assim, Paulo, sai de Jerusalém, eu vou te enviar para os gentios de longe. Eu tenho contigo uma obra lá no mundo, não é aqui. Saulo, sai de Jerusalém. Paulo não saiu de Jerusalém, foi para onde? Numa prisão. E aí, ele pregou para quem mais? Pregou para os romanos, pregou não sei para quem meia dúzia, está entendendo, irmão? Não adiantava mais nada. Então, se Paulo tivesse obedecido, milhares e milhares de almas teriam sido ganhas. Mas Paulo foi rebelde, milhares e milhares de almas baixaram as profundezas do inferno. E o diabo ganhou campo. Então, eu chorei porque Deus tinha me mostrado a grande obra que tinha. E por eu estar chorando e pranteando, dizendo, Senhor, será que não tem uma chancezinha, por menor que seja? O Senhor me deu 2 sonhos. O primeiro mostrava a igreja com muro para tudo que era canto, a igreja lá dele, com muro para tudo que era canto.
aqui tinha um tipo de culto, aqui tinha outro tipo de culto, lá tinha outro tipo de culto, outro tipo de culto, tudo dentro da mesma igreja, em muro para todo lado. Muro significa divisão ou dúvida. Amém? Muro significa divisão ou dúvida. Nesse caso aqui, divisão. A igreja toda dividida. Por quê? Porque não aprendeu a visão da restauração, não pôde ministrar a palavra que faria a separação. Então lá tem gente de assembleia que continua com os mesmos costumes de assembleia, tem gente batista que continua com os mesmos costumes, tem gente da Maranata que continua Maranata, só mudou de igreja. E tem gente de metodista e outras denominações que foram para lá, mas cada um continua com a sua própria filosofia. Então a igreja está completamente dividida. O que tem de restauração lá? Nada. Aí Deus falou assim, ele está reprovado. No mesmo sonho, ele subia em escombros, sabe o que é escombros, né? Entulhos. Subia em escombros e começava a pregar. Ninguém dava ouvidos a ele. Por que ele subia em escombros? Escombros são os detritos de um passado demolido. Isso é o que sustenta a vida dele. Os detritos da Maranata, os detritos do que ele já sabia. De restauração, o que ele tem? Nada. Não tem nada de restauração. Está reprovado. Doa em quem doer. Eu não tenho pregado aqui que eu não tenho amigo pastor? Eu não sou de duas caras e de duas palavras. Que nem um homem que nós baixamos o estudo dele, membro lá do Daniel Malafaia, lá em Campo Grande, baixamos o estudo dele da internet e fomos distribuir por aqui. Ele ligou desesperado. Não, vocês não pediram minha autorização. Eu falei, meu amigo, não está na internet para o mundo inteiro? Que autorização você quer para distribuir seus estudos? Se você botou lá à disposição do mundo. Eu escrevi para ele e disse assim, olha, você não vai se esconder. Você não vai no mundo virtual dar uma de bom cidadão, dizendo que é farinha limpa, mas lá dentro da igreja você é farinha do mesmo saco, igualzinho aos mercenários, igualzinho aos políticos. Eu não vou deixar você se esconder. Onde nós estivemos ontem? Na porta da igreja dele, com os estudos dele, distribuímos lá mais de 300 estudos. Na porta da igreja dele. Eu não fui chamado para brincar, meu irmão. Ou tu é ou tu não é. Então aqui eu não tenho duas palavras. Quando eu digo que não tem amigo pastor, eu não tenho mesmo. Ou se curva a visão da restauração ou sai do meu caminho. Essa é a minha visão. Essa é a minha visão. Eu não tenho amigo pastor, não tenho amizade. Eu tenho um chamado e eu vou segui-lo. Eu sei que ele é sério, que Jesus disse para mim, se tu te desviar, eu te mato. Eu não te deixo viver na terra. Muita gente não acredita nessa palavra. Problema, mas eu sei que o Senhor falou comigo. Então, meu irmão, esse foi um primeiro sonho que mostrava a igreja toda dividida. No dia da inauguração do galpão que ele comprou, eu não ia lá, mas o Espírito de Deus me conduziu a ir, e eu tinha mesmo que ir para ver o que estava acontecendo. O que eu vi lá na igreja do Elvis? Quando eu chego lá, eu vejo um monte de camarada, um monte de pateta engravatado lá atrás do púlpito. Depois fiquei sabendo que era tudo pastor da Maranata. Ora, pelo amor de Deus, isso é ridículo. Se um pastor da Maranata entrar aqui, ele tem que sentar no banco, porque qualquer um, por menos tempo que esteja aqui, sabe mais restauração do que ele. Como é que eu posso chegar e apresentar um pastor de outra denominação acima da congregação e ele ser reconhecido aqui dentro como pastor? É nada, vai ter que sentar no banco e começar tudo de novo. Isto é restauração. Se quiser, se não quiser, olha o tamanho da porta. Olha o tamanho da porta. E assim foi. Daniel queria ser reconhecido pastor aqui, não foi. Outros batistas e outras denominações sentaram aqui, queriam reconhecimento de pastor, não foi. Olha o tamanho da porta. A mesma entrada e a saída. Quem sabe o caminho da entrada, sabe o caminho da saída. Agora, que vai vir de outra denominação aqui para ser reconhecido pastor, só se for por cima do meu cadáver. Outro pastor aqui não entra.
tem que começar do banco. Não sabe o que é restauração? Se tiver humildade para recomeçar do banco, muito que bem. Se não tiver, segue seu caminho. Então, eu insisti com Deus. Eu falei, Senhor, eu sei que Tu és o Deus das causas impossíveis. Eu sei que de alguma maneira o Senhor pode ter um escape. E eu tive um segundo sonho, em que ele, o Elvis, vinha conversar comigo e ele dizia assim: por que você não me avisou que eu estava caído, que eu estava cortado? E eu dizia assim, no sonho eu dizia para ele: meu irmão, porque isso não é problema meu. Cada um leva a sua vida, isso não é problema meu, não tenho que te avisar nada. Ele dizia assim para mim, bom, é aquela filosofia, né? Cada um dará conta de si mesmo a Deus. E eu dizia assim, mais ou menos, eu dizia assim, por aí. E ele insistia comigo, insistia. Eu dizia assim, vem cá, você quer ouvir? Ele dizia, quero. Então vem cá. Arrastava ele para um canto. Aí eu chamava, no sonho, vinha ele, e eu chamava o irmão Marcelo como testemunha da conversa no sonho. Eu dizia, essa conversa tem que ter testemunho. Eu não quero que ninguém deturpe as minhas palavras. Aí chamava o irmão Marcelo no sonho. Nós encostávamos no Opala. Coincidentemente é o carro dele, né? Um Opala. Um carro velho, já não andava. E carro normalmente significa o quê? Ministério, né? Então lá estava um Opala velho, todo empoeirado, que não andava mais. E ele estava... E eu tinha muita coisa para conversar. Mas eu entrava no primeiro tópico. Quando eu entrava no primeiro tópico, no sonho, eu dizia assim, você lembra que Deus te mandou abrir a igreja em dias específicos, mas disse que você teria que estar lá para aprender o que é restauração? E eu virava para o Marcelo e dizia assim, não é mesmo, Marcelo? Até nós, dia a dia, não temos aprendido com as pregações o que é restauração? Aí o Marcelo dizia assim, acabou. Daí ele, o Elvis, caía num pranto fora do comum. O reconhecimento de que ele havia sido cortado e havia cometido uma transgressão contra Deus vinha terrivelmente sobre ele, em que eu não precisava falar mais nada. Ele caía num pranto tão angustiante que eu começava a chorar e o Marcelo também começava a chorar. De tanta angústia que víamos no choro dele. E ele começava a chorar e ele ia se colocando para baixo do Opala, velho. Ele ia entrando para debaixo do Opala em prantos, em gritos desesperados, e eu tentava segurá-lo para que ele não entrasse para baixo do carro, não conseguia, até que o final ele escorregava da minha mão e ele ficava em prantos, que todo mundo ouvia, era um lugar onde tinha muita gente, e todo mundo ouvia ele chorando em prantos debaixo daquele Opala. E aí nós acordávamos, eu acordava, né? Opala é o próprio ministério dele, que é o carro, não sei se ele ainda está com esse carro, o Opala, e ele vai para debaixo do carro, debaixo do ministério. Ou seja, o próprio ministério dele vai sepultá-lo, porque ele acha que está fazendo a vontade de Deus. E ele vai morrer sepultado pelo próprio ministério. Está entendendo o que eu te falei? Uma pessoa vai morrer sepultada pelo próprio ministério que pensa que tem e não enxerga que já perdeu? Por que esse sonho? Porque eu dizia assim, Senhor, se ele, presta atenção ao meu sonho. Eu dizia, na minha oração eu dizia, se ele fechar as portas da igreja e vir sentar no banco, dizia eu, talvez haja uma esperança. Deus foi e mostrou que não há esperança, que ele vai ser sepultado pelo próprio ministério. Ele se colocava embaixo do carro, mas não reconhecia que tinha que fechar a igreja. Reconhecia o corte. Bom, claro que reconhecer o corte todo mundo reconhece. Reconhecer o corte todo mundo reconhece. Mas ele se sepultava debaixo do próprio ministério. Então, irmão, verdade é o que nós procuramos usar, porque se eu tivesse preocupado com o seu bem-estar, né, naturalmente falando, tivesse preocupado com o seu dízimo, com a sua oferta, que a igreja fosse um show, que você chegasse aqui e apenas se sentisse feliz e pronto, no próximo culto voltasse e dia a dia essa historinha, eu não estaria dando uma aula dessa. Eu não estaria falando isso. Então, este lugar que você pisa é terrível. Este lugar que você pisa é
terrível, ele é terrível, ele é seleção pura nesse lugar. Então, nós temos orientado a pessoa a ir para oração, Mateus 6,6, Jeremias 33,3, Salmo 91. Qual é que diz lá? Ele me invocará, é mais ou menos o verso 13, não sei. Me invocará e eu lhe responderei. Amém? Você tem dúvida? Igual o irmão Mário teve? Vai orar. Você quer saber a decisão que você tem que tomar? Vai orar. Porque tem algumas pessoas que parece que ficam viajando. Deus te falou o que fazer? Não arruma desculpa para Deus. Não arruma desculpa, irmão. Se você sabe o que fazer, não arruma desculpa. Uma coisa interessante que aconteceu lá na igreja do Elvis, aqui no nosso ministério, nós temos algumas coisas que são símbolos do ministério. Uma delas é o CD e outra delas é a apostila. Eles estavam lá orando a respeito de seminário, mudança de horário, e Deus mostrou a ele, deu a ele uma visão que entrava um anjo carregando um relógio e carregando uma apostila dessa nossa aqui do nosso ministério. E o anjo mostrava um relógio marcando 9h30, é o nosso horário, e mostrava a apostila. Ou seja, o anjo estava dizendo 9h30, apostila, seminário. Sabe o que ele fez? Não, é para nós mudarmos o horário da nossa escola dominical. Aí mudou a dele de 4 horas da tarde para 9h30 da manhã. Aí sumiu, acabou. Sepultou de vez. Nunca mais apareceu. Você teve uma visão? O que ela significa? Ela significa aquilo que você quer. Ela significa o que te agrada. Você teve uma visão? Vai orar. Vai orar para você saber o que Deus está falando. Amém? Alguém tem perguntas, colocações, questionamentos? Você pode questionar. Pode ficar livre e à vontade em nome de Jesus. Pastor, só em relação ao primeiro sonho ali que o senhor falou do muro, o muro também pode significar prisão, né? Já que ele confessou para o senhor que estava realmente, tinha necessidade de estar aqui e não estava. E o outro também que está junto com ele lá, o Daniel, também admitiu que teria que estar aqui, mas está preso. Esse muro também pode significar a prisão ali que ele não consegue se libertar. Não foi a carne e o sangue quem te revelou. Bela observação, porque muro realmente também significa prisão. No começo do ministério aqui tinha um pastor da Universal que ouvia a rádio. Ele ouvia a rádio e ele veio aqui pedir espaço na rádio. Quer dizer, está descartado, né? Porque ele tinha uma igreja aqui no Santo Cristo. Quando ele veio aqui um dia, disse que queria orar com a gente. Falei, tá bom, vamos orar. Quando nós estávamos orando, Deus mostrava que na frente dele, na frente desse pastor da Universal, na frente dele estava sendo construído um muro. Estava sendo construído um muro. E nós dizíamos para ele, olha, você ainda tem tempo de pular de lá, porque o muro está sendo construído. Corre, foge, porque quando o muro acabar de ser construído, você não vai mais conseguir escapar dele. Vai ficar aprisionado. Muro significa prisão. Resultado, imagina se um pastor da Universal ia dar ouvidos a gente. Não ia, não deu. Ficou aprisionado, né? Ficou aprisionado. Ficou lá, não sei como está a vida desse homem hoje, não sei por onde ele anda, nunca mais ouvi falar. Então, muro também significa prisão. Alguma pergunta? Mais ninguém? Nenhuma dúvida mais? Vamos encerrar mais cedo hoje? Tupia, fala. Daniel, isso significa que
ele perdeu o ministério, que não tem Deus lá, mesmo ele continuando trabalhando para Deus lá na obra, Deus não está lá naquela igreja, por exemplo? Bela pergunta, meu. Isso é uma grande dúvida. Porque as pessoas dizem assim, não, mas está lá, olha, está sendo pregada a palavra, amém? Estão orando a Jesus, né? Está pregando a palavra, estão orando a Jesus. E quantos lugares você vê assim, pregando a palavra, orando a Jesus, cantando, né? Cantando louvores, falando Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, Jesus é o Senhor dos exércitos. Ou seja, você olha e parece uma igreja. Parece que Deus está ali, parece. Mas quem tiver uma visão um pouco mais aguçada, vai poder observar outros detalhes. Hoje, quem entra numa igreja batista tradicional, vê tudo isso aqui. Vê uma Bíblia ser aberta, vê alguém ler um texto bíblico, vê o nome de Jesus glorificado, né? Vê a gente cantando e exaltando Jesus. Não vê? O Deus que eu sirvo não está nas denominações batistas, né? Muitas vezes você vai entrar numa igreja católica, você vai ver Jesus exaltado. Hoje os padres já estão abrindo Bíblia e lendo texto bíblico e pregando. E tem gente lá cantando hinos que o nome de Jesus parece inserido e glorificado. O Deus que eu sirvo não está na igreja católica. Se você for nos Mormons, que se chama a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, os chamados Mormons, você vai ver eles cantando muito bem, tocando muito bem, abrindo até Bíblia, lendo texto, examinando, vendo teologia, falando que Jesus realmente é o Mestre Supremo, e o Deus que eu sirvo não está nos Mormons. Jesus falou que muitos virão em meu nome, e dizendo até eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Você está pensando que é fácil ser crente? Não, é fácil ser um batista, ser um assembleano na política, isso é fácil. Ser crente é outra história, estamos falando de outra coisa. Estamos falando de preço de sangue, não preço de aliança. Amém? Esse ministério aqui não trata com aliança. Esse ministério trata com preço de sangue. Então, aqui não tem aliança. Você nunca vai me ver de mãos dadas com político. Eu disse que você nunca vai me ver. Eu já recebi a revelação. Se eu fizer isso, eu estou morto. Nenhum homem me mata, o próprio Jesus me mata. Então, meu irmão, veja bem. Aí lá está o Taniel, está abrindo Bíblia, pregando? Sim, Jesus mostrou que pessoas iam estar entrando lá e que iam ser sepultadas, assassinadas por ele. E o Elvis, como é que vai ficar? A mesma história. Hoje muita gente não diz que tem Deus na Universal? Não tem gente dando testemunho de que foi curado na Igreja da Graça? Não tem? Tem. Tem gente dando testemunho que foi curado pela Virgem Maria? Então, meu irmão, vai chegar uma hora chamada Hora da Verdade. Senhor, em teu nome, Senhor, em teu nome, Senhor, em teu nome. Olha, eu não conheço vocês, nunca vos conheci. Aquele dia vai ser terrível. Então, eu digo, tem ministério de restauração? Tem Deus. Não tem ministério de restauração? Já era, meu irmão. Deus já foi embora há muito tempo. Aí as pessoas vão descobrir o quê? Vão descobrir que levaram uma vidinha o tempo todo, brincaram de um evangelho social, foram passear na igreja, cantaram no coral, pregaram, né, exortaram, fizeram um monte de coisa em nome de Jesus. Mas Jesus está dizendo, cadê? Eu não estou vendo ninguém, não estou reconhecendo nada disso. Jesus só reconhece a obra que Ele te manda fazer. Ele te mandou fazer restauração? Não vem com outro papo. Pode parecer que é, mas não é. Pode parecer até que ele está lá, né? Quem foi curado aí? Sempre tem um que vai levantar a mão. Mas vai examinar se foi curado mesmo.
Vai ver se não tem remédio na história, vai ver um monte de coisa. Milagre é uma coisa bem diferente de ciência. Pastor, minha pergunta é o seguinte. No caso, o ministério dele está sepultado, né? Sim. Eu quero saber o seguinte. Ele reconhecendo o erro, que é difícil, né? Tendo humildade para voltar para o banco, Deus pode ter uma outra obra com ele? Era o que eu questionava na minha oração. Eu dizia: Deus, eu sei que tu és tão misericordioso, que tu tens escape, saída, resposta para tudo. Mostra se tem uma solução. Deus mostrou ele sendo sepultado pelo próprio ministério. O que é isso? Não vai reconhecer que perdeu o ministério. Não vai reconhecer. Ele não vai reconhecer que perdeu o ministério. E se ele reconhecesse? Aí Deus poderia mostrar uma situação diferente. Mas o que Deus mostrou é que ele não vai reconhecer. Uma vez que ele estava na direção de Deus, ele ora, ele sente a presença de Deus, né? Mover do Espírito Santo. E uma vez ele cortado por Deus, ele reprovado, ele passa a não sentir mais a presença de Deus, vamos assim dizer, quando ele estiver orando. Exatamente. E mesmo assim ele não consegue se redimir, no caso. Exatamente. Tem que ter humildade. Caramba, não estou sentindo mais Deus como eu sentia, não estou vendo mais as coisas de Deus. Se ele passar a fazer uma oração de reconhecimento dos seus erros, né, pedir perdão, aí Deus passa a tratar de uma maneira diferente. Mas, meu irmão, é muito difícil uma pessoa que chega numa posição ministerial reconhecer os seus erros. É um negócio terrível. É um negócio terrível. Imagina, uma pessoa que diz assim: não, eu tenho uma igreja de 50, 60, 100 membros. Agora eu vou simplesmente fechar a igreja e sentar no banco. É difícil. Essa humildade é difícil. Se ela existir, né? Eu não sei nem se eu teria essa humildade. Eu tive em outras situações, e nessa, será que eu teria? Bem-aventurado aquele que tiver. Essa é a verdade. Porque quando eu fui chamado para sentar no banco da renovação, não era restauração, era renovação, eu larguei todos os privilégios que tinha na igreja tradicional, larguei tudo. Teve gente me criticando, dizendo: que isso? Você é quase um pastor, você vai sair daqui para outra igreja para fazer o quê? Eu disse: para sentar no banco. Você conhece alguém lá? Eu falei: ninguém. Eu não conhecia ninguém. Jesus me levou para uma igreja onde eu não conhecia ninguém. Eu saí do Santo Cristo e fui congregar no Engenho Novo. Não conhecia ninguém. Cheguei lá, olhei para o banquinho da igreja, lá estava um espacinho, fui lá e sentei. Mal eu sentei no banquinho da igreja, veio um irmão e disse assim: ó, irmão, não senta aqui não, que é o lugar da esposa do pastor. Aí você olha para mim e acha que eu cheguei aqui brincando, sorrindo, paz e amor. Falei: poxa, irmã, desculpa, eu não sabia, sou novo na igreja. Saí do começo, eu sentava no primeiro banco, porque eu gostava de ouvir as coisas de perto. Se tinha uma coisa que me deixava indignado, era eu chegar atrasado na igreja. Olha, me tirava do sério. Tirava do sério chegar atrasado na igreja. Era um pecado imperdoável para mim. Eu chegava cedo para sentar no começo, no banco da frente, porque eu queria ouvir o pastor de perto. Aí, irmã, desculpa, eu não sabia que era o lugar da esposa do pastor. Saí do meu banquinho, fui para o último. Eu falei: aqui ela não vai sentar. E lá fiquei, meu irmão. 5 benditos e gloriosos anos de banco. Toda a minha vida hoje, eu olho para trás e vejo que dependeu desses 5 benditos e gloriosos anos de banco. Ali no banco, eu recebi o que muita gente que estava na frente do púlpito não estava recebendo. Então, meu irmão, direção. Eu tive essa humildade. E hoje, será que eu teria de novo? Mas até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Vamos ficar por aqui em nome de Jesus? Alguma pergunta? Não? Ninguém? Então vamos estar encerrando em nome de Jesus.